Catecismo Anticomunista, capítulo 8, do Introdução à Política para Católicos. Vamos ver até que hora essa gravação continua. Eu faço seguido se eu paro, durmo ou não, né? Se eu continuo ou paro para dormir. Então temos aqui, tá? Esse material você encontra lá no meu site e todos os outros vídeos estão na descrição o link dos outros vídeos está na descrição desse vídeo, tá? Catecismo, muito bom, recomendo a leitura. Comprem esse livro, é curtinho, é baratinho. Tem o prefácio do Bernardo Kister, tá? E muito bom, tá? O Dom Geraldo Proença Sigaldi, tá? Um bispo que escreveu ele, bispo macho, exemplo para muito bispo por aí, né? Ele chega e vai direto. O livro foi publicado em 1962 e é assustador como ele é atual, tá? Então vamos lá, o que o nosso bispo Dom Geraldo fala aqui? O comunismo é uma seita internacional que segue a doutrina de Karl Marx e trabalha para destruir a sociedade humana baseada na lei de Deus e no Evangelho, bem como para instaurar o reino de Satanás nesse mundo, implantando um Estado ímpio e revolucionário e organizando a vida dos homens de sorte que se esqueçam de Deus e da eternidade. A seita comunista apresenta as ideias comunistas como a realização da doutrina do Evangelho, procura criar uma corrente intitulada de católicos progressistas, católicos socialistas ou católicos comunistas, para desorientar e desunir os católicos. O cara fala isso em 1962. Olha o que aconteceu depois, né? Ele fala isso em 1962. Aqui, ó, no finalzinho do livro tem essa oração maravilhosa. Aqui, ó. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós e protegei o Brasil da peste do comunismo. É assim que fala. É desse jeito, tá? É possível ser um católico de esquerda? Isso não existe. É puro charlatanismo, tá? Padre Quevedo, cujo pai foi assassinado por comunistas espanhóis. Então, vai vendo, tá? Assassinos, mentirosos, essa cambada de canalhas, 1000 vezes canalhas. Vamos lá. No Catecismo da Igreja Católica fala o seguinte: a diversidade dos regimes políticos é moralmente admissível, contanto que concorram para o bem legítimo da comunidade que os adota. Os regimes cuja natureza é contrária à lei humana, comunismo, né, à ordem pública e aos direitos fundamentais das pessoas, não podem realizar o bem comum das nações às quais são impostos, tá? Então, isso se aplica a qualquer sistema errado que se aplique, que venha a existir, tá? Então, também serve para o comunismo, que é uma praga maldita do inferno, tá? A Igreja Católica tem rejeitado as ideologias totalitárias e ateias associadas nos tempos modernos ao comunismo ou ao socialismo. Além disso, na prática do capitalismo, ela recusou o individualismo e o primado absoluto da lei do mercado sobre o trabalho humano. Então, vamos lá. A Igreja Católica associa, condena ideologias totalitárias e ateias. Aí vem aquele católico assim de esquerda e fala, se não for totalitário e ateu, então pode. Pegadinha do malandro isso, né? Tá? Ou seja, será que isso funciona? A questão do capitalismo, que ela critica esse individualismo e o primado absoluto da lei do mercado, é a questão do liberalismo econômico. Os liberais aceitam o liberalismo econômico como uma forma de explicar o todo, enquanto um conservador vê o liberalismo econômico como uma parte do todo, onde ele vai enfrentar suas limitações, onde chega na moral judaico-cristã, tá? Então, o liberalismo para um conservador, o liberalismo econômico, ele é apenas uma parte, uma ferramenta, e deve ser usado como isso, nas suas devidas limitações. Se você querer dominar tudo através de uma parte, vai fazer que nem o Pink e o cérebro, querendo dominar o mundo, tá? Então, por exemplo, o liberal, ele tenta enxergar tudo através da ótica do liberalismo econômico,
Está sendo feito o pique e o cérebro querendo dominar o mundo do entendimento através do liberalismo econômico. Que nem o racionalista, que quer entender tudo através da razão. A razão é importante, é preciosa, mas é uma parte do todo. O cientificista quer enxergar tudo, explicar tudo através da ciência. A ciência é preciosa, eu gosto dela, mas ela é só uma parte do todo. O fideísmo, a pessoa quer explicar tudo através da fé. A religião é uma parte do todo, tá? Você liga lá direitinho com Deus, tá? Mas como religião é uma parte do todo, tá? Então o religioso não tem que ficar se achando gostosão também não, né? Tá? Vamos lembrar que tudo isso é uma parte do todo. O conservadorismo, ele encaixa melhor as coisas como partes do todo do que qualquer outra explicação que você vai encontrar por aí, tá? Eu não estou defendendo conservar, porque o conservador tem conservador fresco também pra caramba, tá? Mas acho que qualquer gente que presta, antes de gostar ou não de algumas coisas do conservadorismo, o negócio é ser anticomunista, tá? Vamos lá. Existiria uma forma de socialismo que não fosse ateu e totalitário para ser possível ser católico de esquerda? Quem acredita nisso anda junto com assassinos. Não seria como o pote de ouro no fim do arco-íris? Ou pegar um passarinho colocando sal no rabo dele? Filho, larga de ser tonto, pelo amor de Deus, vai. Isso não existe, é puro charlatanismo, tá? Você vai respeitar o Henrique Christie? Vai conversar com ele numa boa, vai? Manipulando as definições. Então, vemos aqui uma publicação, né? É inadmissível saber que as pessoas ainda precisam destilar ódios e de maneiras diversificadas, xenofobia, racismo, homofobia, não, não, não. Aí um minutinho depois, né? Eu queria que as pessoas de direita morressem. E olha que eu não sou a favor de matar animais à toa. Você acha um monte disso na internet. Isso aí tá em larga escala, tá? Todo cheio de coração, acreditando, ai, não, discurso de ódio. Mas depois tem todo aquele ódio do bem, né? Aí pode odiar, que coisa linda. Filho, olha, eu falei da questão do ódio como ferramenta. Então você aprende a usar o ódio certo, do jeito certo. E para de frescurinha, ai, não aceito, não odeio nada. É para odiar o mal, sim, é para odiar o erro, é para odiar todo o caminho falso mesmo. Tá? O ódio é assim para você usar, mas larga de ser fresco e de ficar fazendo nojinho pro ódio e depois você odiar o que é certo e odiar o inocente. Aí é esses babacas fazendo isso. A câmera está aqui. Se você manipula as definições, tá, vai chegar nas conclusões que quiser. Foi Aristóteles que disse que se você manipular as premissas, chega na conclusão que quiser, né? Ou seja, se a pessoa define que ser de esquerda é ter um bom coração, porque se preocupa com os pobres, logo Jesus Cristo seria de esquerda? Eis o pulo do gato. Porque definições que não são baseadas na realidade nunca chegam na realidade e assim preservam a ilusão. E o cara vai conseguir ficar na mentira eternamente porque nunca vai dar certo. Tá? O comunismo não funciona, ele não funciona na prática, mas o ato dele não funcionar permite com que ele fique eternamente buscando aquilo, tá? E eternamente levando a desgraça na face da terra. Tá? Vai lá ver acompanhe o Olavo, vai lá assistir o Olavo, você vai aprender bastante coisa que presta, tipo isso aí. O comunismo é o pote de ouro no fim do arco-íris socialista, ou seja, uma ilusão sem fim que gera uma concentração monstruosa de poder para quem controla a ilusão. Segundo Olavo de Carvalho, uma boa definição de neurose é uma mentira que a pessoa contou para si mesma depois esqueceu que era uma mentira. Então tá lá, aquele canalha se achando a coisa mais fofa do mundo, né? Um lobo império de ovelha acreditando ser uma linda e fofa ovelhinha. Tá? Tem um monte de gente assim, em vários graus diferentes. Ursal. Tá? Dá até para lembrar do Daciolo. União das Repúblicas Socialistas da América Latina, Ursal, é uma piada para ocultar o que existe de verdade, o Foro de São Paulo. Tá? Tem uma jornalista que falou de uma piadinha disso aí, mas é piada, tá? O que tem de verdade é o Foro de São Paulo. Tá? Mas ficou engraçada a piada.
Qual é o modus operandi, modo de operação dos comunistas? Eles dizem que política e religião não se misturam, para você não as misturar, enquanto eles mesmos misturam, te chamando de hipócrita para te confundir. Ai, coisa fofa. Lembra do Dom Evaristo Armes fazendo missa para os guerrilheiros terroristas, tá? E não dando nadinha de atenção para as vítimas daqueles monstros, tá? Que coisa, não? Eles se dizem contra o socialismo e comunismo e contra o capitalismo, mas apenas descem a lenha contra o capitalismo nas palavras e na carga emocional. Olha lá os isentões, tá? Sempre com isentão cai do muro, sempre cai para a esquerda. Nunca um comunista infiltrado vai usar ou sequer tolerar uma definição de comunismo que denuncie sua infiltração. Então, se tiver algum sacerdote assistindo esse vídeo aí, tá? Um padre esquerdinha petista vai estar fazendo um monte de cara de nojinho, vai estar discordando de tudo, né? Caso ele suporte assistir isso e tenha chegado a esse nível aqui, né? Vai estar sofrendo muito. E mais, muitos dos comunistas infiltrados acreditam realmente que não são comunistas infiltrados e estão convencidos que estão fazendo um grande bem para a igreja. Tá numa ilusão terrível, cruel nesse sentido. Depois, tá, ainda te desarmam, te dizendo que você não pode julgar as pessoas. Tem que fazer drama para falar, não pode julgar as pessoas, tá? Sem diferenciar julgamento de advertência. Eles não diferenciam isso aqui. Tudo que é bonito, beleza e gosto mistura. Então, julgamento é divertir. Você não pode julgar eles nunca, nunca, né? Sempre aquele ser abominável sentado onde devia estar, brincando de julgar a humanidade sem poder ser julgado. Ele não pode falar que ele é idiota ainda, né? Você pode e deve advertir contra o erro. Isso está na Bíblia. Mas eles falam isso julgando a todos e surtam se você denuncia isso. Não são uma praga, né? O problema é uma vergonha na tua cara, né? A definição de comunista está confusa? Deve ter gente criticado muito isso ao longo, caso tenha assistido, né? Tá, então, se algum esquerdinha discorda disso, discordou isso um tempão, né? Falando que eu não sabia o que estava falando, que eu não sabia diferenciar. Vamos lá. Na teoria, um comunista é quem acredita na utopia comunista, de um paraíso na Terra. Enquanto socialista é quem acredita que a eterna fase transitória, o socialismo, é eterna mesmo, que nunca vai chegar na utopia. E aí o pessoal, ele paga de moderado, o socialista, né? Safado. Na prática, isso é a mesma diferença entre a merda e a bosta. Só muda o nome, é tudo farinha do mesmo saco. Nesse caso, matéria fecal. Idêntica é a diferença entre ateu e agnóstico. Na teoria, um ateu acredita na não existência de Deus e um agnóstico acredita que não dá para provar que Deus existe ou não. Na prática, ambos vivem sem Deus. Logo, não é a autodefinição teórica que define, tá, o que as pessoas são de fato, né? Quem que não percebeu isso ainda? Não, inocência. A literatura anticomunista usa a palavra comunista para empacotar toda essa turma. Logo assim, ela é usada aqui, por isso que eu chamo tudo que é de esquerda comunista. Tá? Desta forma, veja comunista, socialista, progressista, marxista, esquerdista como criminosos, mudando de nome para fugir da justiça ou fugir da verdade. Tá? Mas no capitalismo falta amor, falta muito amor no capitalismo. Ai, ô palhaçada. Como é atirar no ser humano? Não sei, eu só atiro em comunistas. Eles não são pessoas? Eles não. É o filme, tá? Não sou eu que estou falando isso. Vamos lá. Existe tanta valorização pela empatia, ética, compaixão, amor, muito amor, animaizinhos, palavras bonitas e outras palavras, palavras bonitas, mas junto com isso vem alguma risadinha de superioridade, de quem te considera burro e não possui empatia alguma para lhe mostrar o certo, pensando no ditado, nunca discuta com idiotas. Não, ele não consegue entender isso. Ele é só isso. São só 2% essas pessoas que criticam, elas não querem entender, elas não seguem o mestre. Ai, que tadinho. Onde falta amor, então?
tá? Quando Jesus ensinou a amar os inimigos e orar por eles, trata-se de chamá-los para serem amigos e não para ser conivente com seus erros e faltar empatia por suas vítimas. Ah, Jesus andou com os pecadores? Andou, mas ele não bateu palmo pro pecado, não, tá? Ele não contribuiu muito. Ah, mas ele acolheu as pessoas. Mas os fariseus, ele xingou de hipócrita, de raça de víboras peçonhentas, tá? Pôs para correr lá os doutores da lei, tá? Os fariseus, saduceus, essa cambada toda, que ele foi grosso com esses canalhas. E falou o seguinte, quando ele também fala que as prostitutas e os cobradores de impostos entrarão no reino de Deus antes dos fariseus, doutor da lei, saduceu e sei lá quem mais, você tem que entender que ele mostrou, olha, essa hipocrisia de você se sentir bons, essa hipocrisia de vocês, tá, é pior do que os pecados da prostituta, dos outros estão roubando, porque vocês que estão tudo bonitinho ali, tá, estão contribuindo com crimes horríveis, estão destruindo a fé das pessoas, tá? Então, será que é uma boa pergunta? Tá? Um padre esquerdinha, tá? Ele está cometendo um pecado maior do que uma prostituta? Um padre votando no PT, será que ele está está sendo mais pecador do que uma prostituta? Ou de algum funcionário corrupto? Tá? Ele tá contando mentiras para as pessoas, ele está levando as pessoas para um buraco. Tá? É horrível. Ele pode não ter feito uma única agressão a ninguém, nunca ter pulado a cerca, ter feito nada de errado nesse sentido, tá? Mas o que ele está levando as pessoas para o buraco é uma coisa horrível, tá? E acredito que se encaixa isso a respeito dos fariseus, tá? Que seja um pecado maior do que outros pecados de sexualidade, até mesmo do roubo, tá? É grave isso, tá? Convertam-se. Ou você é daqueles que acha que Satanás vai se converter se você orar muito por ele, tá? Não esqueça do senso de proporções que o inimigo faz se não for impedido. Tem que lutar contra o mal do mundo. Tá? Tem que fazer isso, meu filho. Tem que lutar contra o mal do mundo. Nunca esqueçam, risadinha de deboche é sinal de psicopata. E não por coincidência é o sinal mais frequente nas pessoas que posam de representantes da razão contra a crendice. Então, alguns cientistazinhos aí, tá, vão ter esse sinalzinho, essa risadinha de deboche, e não todo dono da razão, né? Você sabe o que é um psicopata? Um psicopata é definido em vários graus de psicopatia, sempre com ausências de culpa, remorso e empatia, em busca de diversão, poder e status. O caso de assassinos seriais é o grau mais elevado da psicopatia. Ora, são 100 milhões de mortos diretos pelos comunistas e das ações favorecendo o aborto, a miséria, as ditaduras, o desarmamento e a criminalidade que sujam suas mãos em um número indireto incontável de assassinatos. Então nós temos um assassinato serial, um genocídio histórico em larga escala, uma determinação ferrenha para cumprir essa obra de Satanás aí. Olavo de Carvalho explica que um psicopata só tem dois sentimentos, o medo e o ódio, de forma que o medo os fortalece e o ódio os... Falei besteira aqui, peraí, volta. Um psicopata só tem dois sentimentos, o medo e o ódio, de forma que o medo os enfraquece e o ódio os fortalece. Assim é preciso fazê-los sentir medo e não ódio. Em uma guerra cultural é extremamente importante entender a mente do inimigo que busca o nosso genocídio, tanto cultural como físico. Eles sempre buscam tudo que eles podem. Se não dá para fazer o genocídio físico, vão destruir a nossa cultura, vão querer cometer um genocídio cultural. E a hora que puderem fazer o genocídio físico, vão fazer. Tá? Isso não vale nada. Tá? Não existe esses moderadinhos aí, vão estar contribuindo. E vão querer que outros sujem as mãos por eles, mas vão estar contribuindo para que isso aconteça. Olha os 100 milhões de mortos ao longo do século XX. Tá? E toda essa esquerdalha, o comunismo que parecia que estava morto, tá? Passou umas 3 décadas parecendo que estava morto, tá? Um tempo de escuridão aí, e eles estão, tá, a todo vapor agora. Repare na ausência de empatia. Tá? Em vários graus de psicopatia, a empatia seria seletiva. Um psicopata pode se apaixonar por uma pessoa e matar só para tê-la, tendo toda empatia pelos seus próprios sentimentos apenas.
tá? Que em longo prazo se reduzirão a medo e ódio. Tá? Então você tem uma empatia falsa. Um psicopata, conforme o Olavo explicou, ele não tem sentimentos reais, mas ele simula os sentimentos. Ou seja, a área do cérebro que processa sentimento é a área da linguagem. Então ele fala, ele age, ele simula aquilo ali. Tipo aquelas pessoas naquelas postagens do Facebook e outros lugares, toda cheia de amor no coração, depois toda cheia de ódio. Tá? Ódio contra gente injusta. Ódio contra inocentes. Tá? Então o que? Essa falsidade, tá? É uma empatia falsa. Tá? Só sentimentos de interesse próprio, egoísmo puro. Você sabe perceber quem é besta ou não? Tem sempre um bonito escrevendo nas redes sociais. Entre o certo e o errado, eu escolho ser feliz. É coisa de adolescente bobo isso. É como a perfumaria teológica. Entre o bem e o mal, eu escolho a salvação. É ruim isso aí, é um servicinho teológico horrível, né? Péssima capacidade teológica. Então, só existe felicidade no certo e só existe salvação no bem. Quem fica se fazendo de gostosão não encontra nem felicidade nem salvação. Pensar e agir é uma marca na testa e na mão, que define o caráter de alguém. Ideias são frutos do caráter. Logo, pelas ideias se conhece a pessoa. Ah, o fulano o quê? Não, são opiniões pessoais, são opiniões pessoais. Se as opiniões pessoais são horríveis, é porque lá no fundo a pessoa é horrível, tá? A realidade é essa, é duro, né? É feio isso, mas tem que admitir, tem que enxergar isso no fundo. Se uma pessoa tem opiniões pessoais horríveis, sempre tem alguma coisa errada ali, é porque no fundo é isso que ela é por dentro. Pare de ficar se enganando, tá? O filósofo Leandro Carnal, que disse ser Lúcifer o primeiro empreendedor, deixou escapar a pérola: a vaidade é sempre forte, disfarçada de humildade, então ela é avassaladora. Tá? Então, a vaidade, quando ela se disfarça de humildade, vira uma droga, que a pessoa vai naquele negócio forte. Tá? Eu nunca usei drogas, o mais perto que eu cheguei disso foi ver alguns colegas de faculdade usando. Isso deve ter fez mal para eles, espero que eles tenham se afastado disso. Tá? Eu sei que a física é um negócio pesado, tá? Se alguém usar drogas, coisa de amador, tá? Vá usar uma coisa mais forte que a física. Então, são coisas pesadas. A própria psicologia disso é pesado, tá? Agora, a pessoa entrar por essa vaidade, ser o bonzinho, tá? Deve fazer um efeito de droga na cabeça da pessoa, sério, tá? Que realmente seria um negócio de clínica de desintoxicação, tá? Agora, como lidar psicologicamente isso, não tem nem noção. O mundo está cheio de bestas, nenhuma é especial. Ora, ninguém é invulnerável à idiotice, mas a grande diferença de proporções entre quem luta contra ela e quem dá umas piscadinhas e vai dançar, né? Então, vamos lá. Pecadinho e pecadão. Jogar papel de bala no chão, furar fila, é pecadinho, né? Tá? Um pecadão seria assassinar uma criança em um ritual satânico. Tá? Então existe diferença de pecados, uns pecadinhos, pecadão. Você não pode perder o senso de proporções e nem de deixar de ver as coisas com profundidade. Tá? Inteligência, mais do que simples habilidades, tá? Ela em profundidade é a capacidade de perceber a verdade. Tá? O Olavo de Carvalho explicou isso. E para fazer um negócio bem feito, eu tenho que ficar citando o Olavo o tempo todo, né? Fazer o quê? Como ser condenado ao inferno. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, ou como eu expliquei há muito tempo atrás, não assassinarás. Aquele que assassinar terá de responder ao tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encolerizar contra seu irmão terá de responder ao tribunal. Aquele que chamar o seu irmão de cretino estará sujeito ao julgamento do sinédrio. Aquele que lhe chamar renegado terá de responder na gerena de fogo. Tá? Gerena era onde eles queimavam o lixo lá, e onde antes dos judeus conquistarem aquela terra, na espada, com a bênção de Deus, o povinho ruim que tinha lá sacrificava os próprios filhos a Baal. Tá? Então era um lugar horrível, amaldiçoado, terrível.
Dependendo da tradução, renegado será insensato, idiota ou estúpido, tá? Deve ter gente que passou o vídeo inteiro falando assim, aquele que chama o irmão de idiota será condenado ao fogo do inferno, né? Ficando horrível, você está falando, chamando as pessoas de idiota, que coisa terrível. Mais do que chamar ou não alguém de idiota, eu estou demonstrando. É muito mais sério que você chamar alguém, tá? Você demonstra que ele é. Ora, Jesus xingou de hipócritas e de raça de víboras peçonhentas. Como diferenciar isso? Tá? Xingue conforme Jesus xingou. Hipócritas, raça de víboras peçonhenta, o pai de vocês é o diabo. Tá? Xingue conforme Jesus xingou. Primeiro, o xingamento é verdadeiro ou falso? Quando Jesus falou isso, ele disse a verdade. E ninguém tem o direito de se ofender com a verdade. Isto já explica muita coisa, né? Se o xingamento é verdadeiro ou falso. Segundo, se verdadeiro, o xingamento adverte ou humilha. Jesus não usou da inteligência para humilhar quem tinha menos. Tá? Então Jesus falou o quê? Ai, seu idiota. Ai, eu não me envolvo com idiota. Com um sorrisinho cínico? Não. Tá? O hipócrita, tá? Ou raça de víbora peçonhenta? Foi o quê? Uma advertência. Desceu uns tapão na orelha deles, no sentido verbal, chamando desse jeito. É tipo, por exemplo, você tá lá o pedreiro trabalhando na obra, aí o mestre de obra fala para ele: ô idiota, você vai se matar aí, tá? Ele tá querendo humilhar o sujeito? Não, é uma advertência, tá? É um sentido totalmente diferente. E aí vamos lá. Um xingamento com um sorrisinho cínico para humilhar trata-se de um sentimento típico de psicopata. Atitude vil, tá? Condenação ao inferno tem que ser uma atitude vil, né? Assim, manifestações de superioridade afetada, tais como gargalhadas, revirar dos olhos, vergonha alheia, espanto com deboche e outras é perfil para ser jogado no inferno, tá? Só 2% fazem isso. Não, é uma minoria que fala contra, que gosta de ser contra. Sabe esse draminha barato? Tem um cinismozinho ali, tá? Aquela falsidade, tá? E aí você consegue diferenciar a relação entre hipócritas, raça de víboras peçonhentas, tá? Pai de vocês é o diabo, com ao mesmo tempo quando você xinga, por que pode ou não pode? Então, algumas explicações aqui do sorrisinho cínico que eu tirei do Olavo de Carvalho. Fui fazer um referencial entre o que ele falou com o texto bíblico, tá? E finalmente consegui entender isso. Estou compartilhando esse tesouro de sabedoria com vocês, tá? Faz parte da minha natureza, eu preciso, tá, ser útil disso. Se Deus te deu alguma inteligência para você mais do que aos outros, é porque Ele deu a todos através de você, tá? Então você tem que compartilhar isso, e como os inúteis serão jogados de cabeça no inferno, tá? Eu quero que você aceitando esse tesouro que eu estou te entregando, você está me ajudando, tá? Não é sempre que você consegue ajudar alguém aceitando o tesouro da pessoa, né? Então aproveita, meu filho, tá? E me ajude a ser útil, que eu também quero ser salvo. Vamos lá? A direita é violenta e injusta? Olha aqui que o Dom Orlando Brandes foi falar. Deixa eu beber água primeiro. 4h07. 4 horas da madrugada. No dia de Nossa Senhora Aparecida, de 2019, o arcebispo Dom Orlando Brandes disse no santuário que a direita é violenta e injusta e alertou contra o dragão do tradicionalismo, referente à leitura do dia que tratava do dragão do Apocalipse. Lenin já havia dito: acuse os seus adversários do que você faz, chame-os do que você é. Sempre bom repetir essas coisas, né? Vamos lá, Dom Orlando, você conhece um pouco do mundo real? Tá? Você está vendo o que acontece no Brasil? Você acredita no que você vê com seus olhos ou no que você mesmo fala, Dom Orlandes? As manifestações no Brasil começaram em 2013. Foram programadas pela esquerda com violência e vandalismo. Em 15 de março de 2015, as manifestações eram de direita. Milhões foram às ruas sem violência alguma, Dom Orlando.
e continuam indo milhões às ruas em todo o país nesses anos seguintes. 2020 foi complicado por causa dessa raio dessa pandemia, né? Mas senão teria tido muitas manifestações. Tomara que elas voltem logo. Só nas manifestações de esquerda se encontram vidraças quebradas, carros de polícia incendiados, professoras em público defecando em fotos, estudantes pelados, crucifixos sendo inseridos no próprio ânus, zombarias de Maria. Você aí no santuário Nossa Senhora Aparecida, vem me dizer que a direita é injusta, vem me dizer que a direita é violenta depois de tudo isso, Dom Orlandes. Está na cara que todos os erros da direita, todas as violências cometidas ao longo da história não passa de um cisco no olho perto da violência da esquerda e que nas últimas décadas no Brasil você não tem nenhuma violência da direita. Ô, Dom Orlando, tá? Quem se nega aos fatos terá um lugar reservado no paraíso ou no colo do capeta? Ai, Dom Orlando, seu nome está escrito aonde agora? Está indo para o céu ou indo para o inferno, Dom Orlando? Vai comprar muita pomada para queimadura? Porque lá no inferno vai precisar disso e vaselina, Dom Orlando. É feio o que você está fazendo. Muito grave isso. Tá? É um crime contra a realidade e essas suas opiniões ali no santuário Nossa Senhora Aparecida é uma profanação, do Orlando. Tá? É grave o seu erro. Você está tendo uma atitude gravíssima. É da natureza do comunista ser surdo? Então, próximo capítulo, Bernardo Kister, tá? Deixa eu me localizar aqui. Vamos interromper essa gravação. Não se esqueçam que todos os links de todos esses vídeos, todos esses capítulos estará lá na descrição do vídeo, tá? Até a próxima.